Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos à nossa live, na qual continuaremos a meditação sobre o Evangelho de Mateus, do capítulo 22, versículos de 15 a 21, cuja frase central é a tão conhecida: devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós iniciamos ontem a meditação deste Evangelho e vamos dar continuidade nessa segunda parte. Esse Evangelho nós estamos trabalhando durante essa semana, porque nós vamos celebrá-lo no domingo e precisamos de aprofundar todo o sentido, o significado dele. Então nós vamos iniciar fazendo a oração inicial enquanto não se toca os sinos do meio-dia. Daqui a pouco começaremos efetivamente a nossa meditação. Façamos, portanto, a nossa oração inicial antes de começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito de amor, de graça e de bondade, preencher os nossos corações, iluminar as nossas mentes e nos capacitar para a compreensão reta e verdadeira do sentido das palavras que Jesus nos deixou, a fim de, compreendendo, podermos assimilar cada vez mais com paixão, com amor, a fim de podermos também nos tornar uma palavra viva, que possamos levá-la ao mundo, pois foi o alimento que Cristo nos deixou para que essa boa nova fosse anunciada a todos os cantos do mundo. Ajudai-nos nessa grande missão de compreender, interpretar, rezar, meditar tudo aquilo que a Igreja nos tem ensinado. Que possamos, Pai, frente ao que a palavra nos diz, agir com coerência para prestar nosso testemunho ao mundo e à Igreja. Tudo isso vos pedimos por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Agora, sob os toques dos sinos da torre, anunciando precisamente meio-dia, iniciamos, irmãos, nossa meditação. Então vamos dar continuidade à nossa meditação. Então eu vou citar no final do Evangelho a resposta que Jesus dá aos seus opositores, que queriam, na verdade, embaralhar, confundir, colocar Jesus numa disputa, num beco sem saída, porque ele não teria como responder, nem pelo sim, nem pelo não, sem ferir as realidades que estariam em jogo se dissesse sim ou não. Então Jesus tem uma bela estratégica saída quando diz àquelas pessoas que lhes mostrasse a moeda do denário que foi cunhada no governador do imperador Tibério César, e que naquela ocasião já estava como um ideal político de se fazer não só imperador, mas ser considerado Augusto, divino, Deus. Para refrescar nossa mente, vamos à escuta do Evangelho e assim continuamos na reflexão, na meditação. Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nessa tradução do lecionário está: Dai, pois, a César. Mas o verbo correto não é dar a César, é restituir. Vem do verbo grego apodidomi, restituam, pois, a César o que é de César, e restituam a Deus o que é de Deus. Essa frase, gente, tornou-se lapidar e atravessou os séculos, e muitas vezes ela foi invocada quando surgiram tensões entre o que se deve a Deus e as obrigações para com os poderes deste mundo. Na verdade, essa palavra de Jesus, acima de tudo, ela deve ser compreendida em profundidade e lida, em primeiro lugar, na situação concreta mesmo de Jesus, e não aplicada de forma literal ao presente. A gente não pode fazer uso das frases da Bíblia ou do Evangelho para atender os nossos interesses. Como não recordar no passado o abuso que nós cristãos fizeram desse dito de Jesus? Vamos então ver algum ponto nesse aspecto. É sobre essa palavra de Jesus que no Ocidente, quando eu falar Ocidente, estou falando da igreja do lado do Ocidente, a igreja de Roma. Quando eu falar do Oriente, estou falando do lado oriental, aonde a igreja também teve participação. A igreja do Oriente esteve sediada lá em Constantinopla, que hoje é a Turquia, e toda aquela região oriental. Então a igreja do Oriente, a igreja, por exemplo, a igreja ortodoxa grega, a igreja copta, a igreja síria, a igreja russa, todo esse povo do Oriente. Por que veio essa história de Ocidente e Oriente? A sede do Império Romano era no Ocidente, em Roma, mas na medida em que os imperadores foram percebendo o perigo da sede permanecer em Roma, em razão dos bárbaros que estavam à sua volta, à volta do império, havia muitas nações de bárbaros e que o exército romano mantinham eles acuados, afastados. E
Para isso, o Império Romano gastava muito dinheiro para manter aqueles exércitos na fronteira e manter aqueles bárbaros ali. Mas vai chegar um momento que os bárbaros, por conta da fome, eles vão fazer pressão cada vez mais para entrar dentro na região central do Império, que era sediado em Roma. E prevendo esse perigo, os imperadores, lá pelo século V, VI ou IV, sobre datas eu não tenho precisão, eles vão mudar a sede do Império para Constantinopla, lá na Turquia, que hoje é a Turquia, para de lá governarem livre das ameaças da invasão dos bárbaros, que vai acontecer na queda do Império Romano no ano 712. Aí os bárbaros vão invadir mesmo Roma e vão saqueá-la. É por essa questão, então quando o imperador vai para lá, ele leva naturalmente todo o seu aparato governamental, faz lá seu palácio e constrói, porque já são imperadores convertidos ao cristianismo, vão construir a Basílica, que eu vou falar porque vem esse nome Basílica logo na frente. E lá vai ficar a sede do Império Romano do Oriente. Então, irmãos, vamos falar sobre esse abuso dessa frase que foi usada de forma distorcida por esse tempo que eu estou dizendo a vocês. Como é que eles deturparam essa frase de Jesus ao longo dos séculos? Essa palavra no Ocidente, no lado romano, se colocou a teoria das duas espadas, segundo a qual a igreja detém o poder de Deus, embora respeitando César, exerce uma jurisdição superior sobre os poderes deste mundo, que lhe devem ser submetidos. Neste caso, gente, a teocracia medieval, porque o Papa, logo depois da invasão, ele sediado em Roma, porque o imperador foi para a Turquia, ele teve que, com a desorganização do Estado, a invasão bárbara, quem unificou esses bárbaros e consolidou um poder central foi a igreja, porque era a única instituição credível. E aos poucos ela vai entrando nesse casamento da igreja com o Estado, onde o Papa terá que, além de governar, pastorear os seus fiéis, o rebanho de Cristo, terá que governar toda a Europa como senhor do Estado. Aí entra um regime misturado, igreja e Estado, que nós chamamos de poder, teocracia, poder de Deus, teocracia. Este poder absoluto, ele houve, e os reis do local, tendo a chefia do papado, eles se tornaram subalternos, por isso que os papas coroavam os imperadores nas suas regiões, em seus países. Isso foi no Ocidente, do lado romano. Vamos agora para o lado oriental. Vocês têm que entender que no lado oriental, como o imperador foi para a Turquia, ou seja, para Constantinopla, lá ele vai assumir mais o poder, não só temporal, mas também espiritual, no lugar do Papa, aonde nós vamos dar o nome de cesaropapismo, tá? Aí o imperador ou o rei, a palavra grega para dizer rei é basileus. Esse imperador, para agradar gregos e troianos,
assumindo o poder do Estado e também o poder da igreja, ele vai construir as basílicas, que vem de Basileu, o rei. Por quê? Porque ele, dentro das basílicas, ele tinha a sede, a sua cadeira do lado da figura do patriarca. Como Roma tinha a igreja que era chefiada pelo Papa, lá no lado oriente será o patriarca. Então ele será visto como o bispo dos bispos. Entre todos os patriarcas, ele vai ter o lugar de predominância como chefe supremo da igreja sobre a terra. Isso aí vai ser ruim para a igreja, esse governo, essa simbiose entre igreja e Estado. Por isso que vão usar a frase de Jesus: dai a César, ao imperador, o que é dele, e dai a Deus o que é de Deus. Agora, esse dito de Jesus não quer tratar desse assunto político ou religioso nessas duas posições semelhantes. Hoje, dentro da modernidade, existe a separação entre a igreja e Estado, que aos poucos a sociedade efetivou, seja por imposição do Estado ou por negociação que foram feitas, as chamadas concordatas. Mas esse problema não ficou resolvido não, gente, porque o poder do mundo às vezes quer confinar a igreja no espaço privado. Entende? Vocês devem ter escutado nos noticiários do poder do Estado que é laico e que a igreja não se deve se meter aí. Não é no sentido, a igreja nunca vai querer mais voltar à posição medieval de dominar esse contexto de mundo, porque isso não é da alçada dela. Mas, como instância moral, ela tem sim que manifestar sua posição para anunciar os valores cristãos, que não podem ser demitidos diante de uma sociedade pagã, mundana, estatal, que se opõe à moral cristã. Então a igreja também ela pode correr esse risco de querer difundir a religião civilizada que convém ao Estado, recebendo dela troca de proteção e de favores. Então a igreja não deve depender do Estado e não deve influir aí nos negócios de ordem pública quando se trata do Estado ter que dirimir essas questões. Então essa palavra, essa célebre frase de Jesus tem que ser compreendida a partir de algumas verdades simples que eu vou expor para vocês. Eu estou fazendo toda essa explicação, gente, para ajudar vocês a entenderem a frase como Jesus quis dizê-la e não como o mundo de hoje quer interpretá-la. Bom, então vamos lá. Então, quando é dito restituam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus mantém-se longe de uma politização de Deus. O Estado, o governo quer politizar Deus, quer usar Deus como instrumento para corroborar sua posição. Então a igreja tem que evitar essa politização de Deus. Assim como também, gente, colocar Deus como a ser seu serviço e instrumento. Assim também tem que a igreja fugir de uma outra tentação, que seria sacralizar o poder político, tornar o poder político sagrado. E não é sagrado. Nós não podemos ver,
Por exemplo, seja no presidencialismo, a monarquia, a democracia, nós não podemos sacralizar nenhum destes meios de poder. Por quê? Porque são organizações humanas, mas porém a igreja sabe que tem que respeitar as leis que foram criadas para atender o bem comum. César não é nem Deus e nem divino, como ao contrário indicava a inscrição sobre a moeda. Estava escrito: Tibério César, filho do divino Augusto. Assim estava na moeda. Então nós não podemos aceitar que um mero político, governante, seja ele em que esfera de poder tiver, ele não é Deus coisíssima nenhuma. Ele está ali a serviço do poder público e de forma passageira e não eterna. Ao mesmo tempo, Deus não pode tomar o lugar de César através da instituição religiosa. É um outro perigo. Se de um lado podemos sacralizar o poder, de outro também a igreja ou os cristãos não podem tomar o lugar de César na instituição religiosa. Vamos adiante. Estaríamos diante de duas formas de idolatria que repudiam o autêntico senhorio de Deus, seja a idolatria do poder do Estado, seja a idolatria no sentido de sacralizar o poder do Estado. Então, estamos diante dessas duas formas de idolatria que repudiam o autêntico senhorio de Deus, ofendendo-o e pervertendo-o. César não pode reivindicar para si próprio a adoração divina, não pode pretender legislar, criar leis contra as convicções do cristão, que neste caso tem o dever de obedecer mais a Deus e não ao poder político. Mas o cristão tem uma tarefa bem precisa: ordenar a sociedade para que ela possa viver na lógica e na liberdade e do bem comum. Então, como valor cristão, a liberdade é um valor que nós não podemos renunciar, e o bem comum, o bem de todos, nós não podemos nos omitir. Esse é um trabalho da igreja como instância moral no mundo de hoje. Então ela estará sempre tentada a cair nessa polarização, seja por um lado, seja por outro. Poderíamos dizer que os deveres para com Deus são anunciados a todos, em todo lugar e sempre, mas o que se deve ao poder público ou a César, sejam as taxas, os tributos, devem ser absolutamente pagos. Nós devemos pagar imposto ao poder público? Sim, porque eles estão a nosso serviço e temos que fiscalizar e cobrar esta ação do poder público. Todo cristão, assim como todo filho de Israel, está em aliança com o Senhor e traz sobre a própria mão a inscrição: eu pertenço ao Senhor. Eu sou um ser inalienável, diz Isaías 44, versículo 5. Mas não podemos esquecer, embora eu pertença a Deus como cristão, eu estou vivendo no mundo, não pertencendo ao mundo, eu vivo na cidade, que os gregos chamavam polis. Daí vem a palavra política, que é a ação pelo bem comum de todos dentro da polis, da cidade.
Portanto, os cristãos têm que reconhecer a autoridade política e devem obedecê-la naquilo que não contradiz a vontade e o senhorio de Deus. Está claro isso para vocês? Obedecemos ao Estado, desde que não haja nada em contradição com os valores cristãos. Por exemplo, a questão do aborto, nós moralmente nunca vamos poder aceitar, porque o 5º mandamento é: não matarás. Não, nada justifica o não matarás, porque se você der o poder ao Estado do não matarás, ele pode usar dessa prerrogativa para nos instrumentalizar. Assim fez Hitler na Alemanha nazista, e podemos fazê-lo no Estado moderno se nós não nos manifestar como filhos de Deus neste mundo. Mas vamos adiante. A moeda tem impressa essa efígie de César, mas o homem não. Eu, como ser humano, não está impresso em meu corpo essa imagem de César. Eu tenho a imagem de Deus. Portanto, devo dar a César, ao Estado que lhe pertence, e devo restituir a Deus, a mim mesmo inteiramente, e obedecer a Deus. A César, por sua vez, ele deve restituir, o cristão, o que pertence a César, e não o próprio coração. Vocês sabem que no passado houve tentativas de domínio sobre o poder cristão, sobre a igreja. Vou citar para vocês o caso de Henrique VIII na Inglaterra. Ele quis ter mais poder do que a própria igreja, que obedecia a Roma, e ele queria casar pela segunda vez. A igreja estudou o caso e realmente anulou o primeiro casamento. Ele casou com Ana Bolena, só que Henrique VIII era um rei devasso, e ele, no segundo casamento, quis a mesma coisa, e a igreja disse não. O casamento que Deus uniu, o homem não separe. Aí Henrique VIII bateu o martelo e disse: pois então, eu sou o rei, faço dessa igreja minha igreja, e a partir de hoje estamos desligados de Roma. E assim passou os ingleses a obedecer à igreja que pertence hoje à rainha, e os bispos e padres estão submetidos à igreja da rainha da Inglaterra. Assim também, não vamos esquecer que na igreja da Rússia, Putin está lá como o presidente, e ele é que subvenciona a igreja russa e que amordaça o patriarca e todos os padres dali, que não é fácil, gente. Quando você está debaixo da tutela do governo, do poder do Estado, você fica amarrado, como nesses dois casos e outros que existem por aí. Certamente, com essa palavra, Jesus não queria resolver essas disputas, nossas lutas políticas, pois isso é da nossa responsabilidade. Isso nasce de um discernimento que devemos fazer por nós mesmos, como ele advertiu Cristo lá em Lucas 12:57, porque vocês não julgam, não discernem por si mesmos o que é justo. Então o próprio Cristo diz para nós ter discernimento sobre essas questões que estão
aí no meio da nossa sociedade. Jesus não quis ser um Messias político, ele fugiu desse mundo político, ele não quis se intrometer aí, e se confessou alguma vez ser rei, mas ele acrescentou que não era como os reis deste mundo, lá em João 18, versículo 36. Portanto, não foi um César, Jesus não foi uma espécie de ditador, de chefe político, não foi um César contra César, mas ele respeitou e pediu que se respeitasse a autoridade estabelecida e se honrasse os seus direitos, como autoridade humana necessária, porque não existe lei sem governo, não é? Não existe governo sem um chefe, um líder que possa conduzir a sociedade. Mas sempre este poder político tem que estar submetido a essa complexidade da realidade social e política, em cada época em que lhe é específica. Então, Paulo vai pedir, acrescentando mais alguma coisa nesse aspecto para nós entendermos, Paulo ele vai dizer aos cristãos, lá na carta que ele escreverá para os Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7, ou em Tito, capítulo 3, versículo 1, ele vai pedir que nós cristãos devemos submeter às autoridades civis. Quando ele diz assim: comportem-se como homens livres, como servos de Deus, respeitem a todos, amem os irmãos, temam a Deus e respeitem o rei. Também Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 16 a 17. Então são diretrizes apostólicas dos apóstolos, não nos esqueçamos, são dadas essas diretrizes numa época em que os cristãos foram perseguidos por parte do Império Romano da época. Olha o que os apóstolos estão dizendo. Dentro da perseguição, eles já temos que respeitar as autoridades. Eles não eram contra. Não está dizendo que deve se submeter às loucuras autoritárias de algum líder político. Não é isso. Como, por exemplo, foi no caso de Nero, em que os cristãos foram crucificados em Roma, e porque foram culpados pelo próprio Nero, que incendiou Roma e que depois resolveu punir de morte esses cristãos, crucificando-os e incendiando o corpo deles na cidade de Roma. O cristão, portanto, deve ser um cidadão leal e capaz de honrar o seu dever para com o Estado, mas será sempre servo de Deus, nunca servo dos homens ou de poderes humanos. E, acima de tudo, se sentirá chamado a uma cidadania no reino de Deus, nos céus. O cristão será fiel à terra, sem isenções, nem tentar fugir das suas obrigações na história, sem tentar buscar espiritualização, fugas angélicas, mas nós temos que agir no mundo de acordo com a vontade do Senhor, buscando o bem comum, a liberdade, a justiça, a reconciliação e a paz. A exemplo de tudo isso, quando Hitler assumiu o poder, estava aí perseguindo os judeus e tinha o propósito de perseguir a Igreja Católica, a Igreja, não podendo falar de forma explícita contra o regime nazista, o Papa mandou cartas, o Papa da época mandou cartas, Pio XI parece,
para que os cristãos escondessem em suas casas, nos conventos, as famílias judias, para não serem pegas pela Gestapo, pelos soldados nazistas. Vocês estão entendendo? A igreja não se curva diante dos poderes diabólicos de algum imperador ou de algum tirano que se levanta de forma totalitária e absolutista contra a vida cristã. Então, restituir a Deus o que é de Deus significa devolver para Deus uma humanidade que não só traz a imagem indelével, mas também que se faz semelhante a Ele. A restituição dessa humanidade semelhante deve ser, gente, a humanização do mundo. Nós temos que primar para que o amor e a justiça do reino aconteçam no meio do mundo que nós estamos vivendo. Com essa controvérsia, aproxima-se para Jesus o drama da paixão que já está para acontecer e o processo político que farão para levá-lo à execução. Quando Jesus será mentirosamente ou maldosamente culpado de incitar o povo e proibir de pagar os impostos a César. Jesus nunca disse isso. Agora os inimigos de Jesus não conseguem derrubá-lo com uma armadilha, mas estão determinados de acusá-lo falsamente a fim de eliminá-lo para sempre. Com isso, eu finalizo essa primeira parte aí da frase. Eu queria falar sobre essas taxas, esse imposto a César, que Jesus pôde pronunciar sobre essa questão a partir de um ensinamento do cardeal Gianfranco Ravasi, que foi responsável pela cultura lá no Dicastério da Cultura, na época do Papa Bento, quando era o Papa Bento que estava à frente da igreja. Então, o que diz ele sobre essa parte? É importante, diz o cardeal Gianfranco Ravasi, mostrar esse contexto histórico em que foi feito esse debate, para que a gente possa descobrir ao cerne da mensagem de Jesus. E segundo o cardeal, as províncias ocupadas por Roma naquela época, elas tinham que pagar os impostos ao centro que estava em Roma, e muitas vezes esses impostos, gente, eram escandalosamente caros. Por conta dessas cobranças do fisco, que eram odiosas e até detestadas por serem os romanos uma potência estrangeira que exercia o seu domínio sobre esses territórios ocupados, isso se tornou sempre um terreno fértil para a sua revolta. Por isso que os imperadores, já lá pelo século IV, V, quiseram mudar a sede para a Turquia, em Constantinopla, porque Roma já estava sob ameaça desses bárbaros que pagavam o imposto, mas que já estavam fortalecendo diante do exército decadente de Roma. Bom, mas vamos adiante. Além disso, essa representação do imperador nas moedas, a imagem do imperador cunhada nas moedas, constituía para o mundo judeu da época uma espécie de provocação e uma verdadeira causa
de um pecado de idolatria, pois feria o primeiro mandamento, que proibia qualquer reprodução da imagem de Deus, dos seres vivos, dos homens e dos animais, quando o imperador exigia que ele fosse respeitado como Deus. E o mundo judaico não vai aceitar esse controle, essa imposição da divinização do imperador sobre os judeus, porque só Deus é único. Então, os fariseus, aí vamos entrar na questão do evangelho. Os fariseus eram pessoas radicais, religiosas, e eles se tornam progressistas, liberais, não no sentido de porque são radicais, eles são, pelo contrário, conservadores na religião, mas eles, para pegar Jesus, fazer uma emboscada para Jesus, eles tiveram que deixar de ser conservadores e se juntar a um grupo de chamados os cobradores de Herodes, de impostos para Herodes. Eles tiveram que juntar a esses pagãos, esses gentios herodianos, para poder derrubar Jesus nessa questão política. Olha a situação dos fariseus terem que criar um contexto para derrubar Jesus e se aliar aos próprios inimigos a fim de que isso acontecesse. Então, por isso que o cardeal Gianfranco Ravaz mostra para nós a questão que está por trás desse evangelho. Então, vamos lá. Quando eles promovem essa forma para aprisionar Jesus, para fazer algo que Jesus não terá uma escapatória, ou Jesus terá que, na resposta dele, fazer uma crítica a César, para contentar o povo judeu que não admitia o domínio e nem a divinização do imperador, ou Jesus terá que ir a favor de César, ou ir contra César, o não pagamento do imposto, e os herodianos estariam ali como representantes do poder romano, a serviço de Herodes, para aprisionar Jesus como um revoltoso contra as leis do Estado. Então, Jesus, diante dessa situação, ele estava em papos de aranha. O que ele poderia responder? Porém, Jesus dá uma solução extraordinária, uma virada radical nos adversários que tentavam encostá-lo na parede. Ele realiza essa ação simbólica, gente, no estilo dos profetas. E essa lição vai obedecendo todo um roteiro aí da cena, por meio dessa declaração que Jesus vai fazer. Então vamos lá, o símbolo que está presente está na moeda, está na imagem, na inscrição do imperador. Jesus vai usar dessa estratégia para pegar seus adversários. E a moeda faz entender Jesus aos seus adversários, interlocutores, que essa moeda pertence ao imperador, a soberania de César Augusto. E se esses homens, os fariseus, reconhecem na moeda a imagem dele, a sua real consistência e autoridade no poder político, então eles não estão
contestando a legitimidade e a autonomia de César. Vocês estão entendendo? Jesus está colocando eles dentro da armadilha. Vocês querem me pegar, mas vocês trazem no bolso de vocês uma imagem de César que vocês estão apoiando. Vocês que são tão religiosos e contrários ao poder de César, vocês estão admitindo que ele seja um Deus. Na verdade, no fundo, Jesus está dizendo isso. A palavra imagem evoca nos ouvintes de Jesus essa famosa frase bíblica: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quando Jesus pergunta qual é a imagem que está na moeda, Jesus está dando um golpe neles, que eles estão concordando que aquela imagem ali é de César. É como se eles omitissem a Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem, portanto, na sua realidade mais íntima e profunda, é assinalado pela pertença a Deus. Nós não podemos pertencer a César. O poder do Estado é verdade, é real, e não pode ser anulado pelos delírios de uma teocracia. Nós não podemos criar um governo de Deus, um poder de Deus dentro do regime mundano. Não, em que o altar se torna um trono para César, como fez na igreja bizantina do Oriente, ou como se tentou fazer também em Roma, na igreja da Idade Média. Mas o poder do Estado tem limites precisos e intransponíveis que não pode se estender a ponto de absorver totalmente o homem. Este é o sentido da declaração final que sela a ação simbólica da moeda: devolva a César o que é de César e devolvam a Deus o que é de Deus, pois vocês são hipócritas e são falsos, vivem puxando o saco de César e vivem oprimindo os próprios irmãos na fé, quando vocês não realizam o que está na lei de Deus. Então Jesus faz uma advertência, uma declaração de princípio e proclama a estes fariseus o dever humano, civil e moral de pagar sim os impostos. Eles não queriam pagar aqueles impostos e queriam que Jesus tomasse partido para não pagar. Tens de verdade que colaborar com a atividade terrena, nós não podemos estar do lado de fora, mas também Jesus os acusa contra essa contínua evasão fiscal praticada, que eles gostariam de praticar de forma descarada e que infelizmente vou dizer para vocês, nós cristãos, usando a desculpa, eu não vou pagar o imposto ao governo porque existe corrupção. Mas você não será também um corrupto a não pagar o imposto? Se eles roubam, nós também roubamos do Estado e não colaboramos com o bem comum. Deveríamos, pelo contrário, pagar sim os impostos, mas exercer a fiscalização como cidadãos e não agir como faz os ricos dentro da sociedade de hoje. Compromisso social por estruturas justas e pacíficas, considerando a política e o Estado, apenas como instrumento do maligno, como afirmam as testemunhas de Jeová. Nós não podemos ter esse comportamento. E assim eu encerro aqui. Tem o pensamento do cardeal Franco Ravasi, que vai mostrar, como eu já disse anteriormente, como nós devemos proceder, embora
não pertencendo ao mundo, estamos no mundo e temos que agir, irmãos, para fazer com que o mundo seja favorável ao Evangelho, no proclamar, buscando a justiça e o reino de Deus neste mundo. Então amanhã nós vamos trabalhar, saindo dessa parte teológica, reflexiva, como fiz hoje. Amanhã nós vamos trabalhar os textos dos padres da igreja, que vão nos dar assim uma luz explicativa para a compreensão do que a palavra de Deus nos deixa a partir do evangelho de hoje. Então amanhã teremos mais um cunho espiritual, dentro da espiritualidade que já nos inícios da igreja os padres trabalhavam dentro desse evangelho, que nos vai fechar esse conjunto da nossa meditação espiritual sobre esse evangelho de Mateus 22, capítulo 15 a 21. Irmãos, tenham todos uma boa tarde e permaneçam na paz de nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.